Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa sexta-feira, 14 de junho de 2024. Bom dia, Cirlei querida, seja bem-vinda, graça e paz. Bom dia para Débora, bom dia para todas vocês que estão entrando. Quem não me conhece, eu sou Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs e responsável por essa página que é a Soul Star Blog, que é uma página para mulheres, para a edificação de mulheres, para mulheres que querem ser profundas em Deus, querem conhecer mais a palavra de Deus, querem ter um relacionamento de profundidade com Jesus. Bom dia, Ivoneide, graça e paz, tudo bem com você? E nós estamos aqui nas segundas, quartas e sextas-feiras às 10 horas da manhã, para quê? Para estudar a palavra de Deus, para fazer o nosso devocional juntas. E nós estamos aí há algumas lives já estudando e lendo as parábolas no Evangelho de Lucas. Então você já pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Hoje a nossa leitura é Lucas 13, a partir do versículo 18. E nós vamos ler a parábola do grão de mostarda, que é uma parábola bem pequenininha. É uma história bem curtinha, mas que traz um ensinamento profundo sobre o reino de Deus. Nós podemos fazer diversas reflexões sobre essa parábola do grão de mostarda. Então abre aí a sua Bíblia em Lucas 13, 18, grifa essa parábola, porque esse é o nosso devocional de hoje. Quero pedir para você compartilhar essa live com as suas amigas. Quero pedir para você curtir o vídeo dessa live no coraçãozinho que tá aqui embaixo. Aperta várias vezes esse coraçãozinho para me ajudar a alcançar mais mulheres, para que essa live seja entregue para mais pessoas que precisam, né, aprender a palavra de Deus. Às vezes muitas pessoas eu sei que têm dificuldade de entender a palavra de Deus, dificuldade de interpretar a Bíblia, e eu recebo muito esse tipo de mensagem, falando: Lidiane, eu leio, mas eu não entendo. Então essas lives é uma forma de ajudar você também a entender e a interpretar a palavra de Deus. Se você não consegue acompanhar aqui ao vivo as lives na segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã, todas as nossas lives ficam salvas lá no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube tem mais de 260 lives devocionais para você assistir de graça. Então é um conteúdo muito grande para você aprender com a palavra de Deus, para você ler a Bíblia e entender com a palavra de Deus. Então quem tem interesse, né, quer acompanhar, segue lá também no YouTube, é @soulstarblog. Eu sei que tem muitas mulheres que me acompanham por lá, que não conseguem estar ao vivo, mas assistem as lives por lá e têm aprendido, têm sido edificadas com as lives gravadas, tá bom? Então vamos começar então. A nossa leitura hoje é Lucas 13, 18. Vamos ler a parábola do grão de mostarda. Já falei algumas vezes para vocês, mas é bom a gente sempre repetir, né? Jesus ensinava coisas profundas através de histórias muito simples. Então ele pegava figuras simples como um grão de mostarda para ensinar e falar sobre coisas profundas e às vezes difíceis de entender sobre o reino de Deus. Então Jesus tinha essa metodologia, tinha essa didática, e muitas dessas parábolas que ele contava, ele não explicava para todo mundo. Ele explicava apenas para os seus discípulos, para aqueles que iriam expandir o reino dele, né? Expandir o reino de Deus na terra, para aqueles homens que iriam, né, espalhar aquela mensagem por todo mundo. Então existem muitas parábolas que Jesus só explicava em secreto para os seus discípulos. Não eram todos que tinham esse acesso a esse entendimento. E glória a Deus que nós temos hoje esse acesso, essas parábolas e essas explicações aqui, e nós podemos entender coisas profundas do reino de Deus através dessas histórias simples, né? Dessas analogias que Jesus fazia, que eram as parábolas. Então vamos lá então. Lucas 13, versículo 18, fala assim: a parábola do grão de mostarda. Jesus disse: o que é semelhante ao reino de Deus? E ao que compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as árvores do céu se aninharam nos seus ramos. É uma história curtinha, mas com muito significado, e que nos leva a uma reflexão profunda sobre o reino de Deus. Então, Jesus aqui compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que ele é bem pequenininho, é uma semente bem pequenininha.
Mas quando ela é plantada e cultivada na terra, aquela semente se torna uma árvore grande, uma árvore frondosa. Essa árvore ela pode chegar até 4 metros de altura. E aí Jesus fala assim, que quando ela cresce, ela se faz uma árvore frondosa, né? As árvores, ela serve de abrigo para as aves do céu. As aves do céu se aninham nos seus ramos. Então aquilo que começou pequenininho, com uma semente, cresce, floresce, né? Fica grande, fica visível e serve de abrigo para outros seres, serve de abrigo para aves do céu. E é assim que a fé cresce dentro da gente. Nós não podemos desprezar as pequenas sementes. Nós não podemos desprezar, né, aquela palavra que a gente entrega para alguém em algum momento. Talvez você esteja aqui e você já tenha lançado muitas sementes. Você já tenha lançado muitas sementes, né? Entregado palavras, evangelizado. Às vezes aqui de uma forma simples nas redes sociais, você coloca um versículo, né? Você fala de uma palavra para alguém e naquele primeiro momento aquilo parece que não fez efeito nenhum. Ninguém recebeu, ninguém agradeceu e você não vê os resultados. Mas não despreze essas pequenas sementes, porque assim como um grão de mostarda, o reino cresce. O reino cresce dentro da gente. Então eu sei que se você está aqui hoje é porque um dia você recebeu uma sementinha no seu coração. Alguém falou de Jesus para você, ou você foi no culto e você recebeu uma pequena semente. Só que aquela semente foi plantada, foi cultivada e ela cresceu. E ela cresceu uma árvore linda. E aquilo que cresce em você vai servir de abrigo para outras pessoas. Vai servir para que outras pessoas vejam a obra de Deus na sua vida. E queiram se abrigar em você também. E queiram participar disso que Jesus tem feito na sua vida. Então não despreze as sementes que você tem lançado. Porque às vezes você lança uma semente e você não vê nenhum resultado. Mas você não sabe a obra que o Senhor tem feito na vida daquela pessoa aqui dentro. Aquela pequena semente, né? Aquele grãozinho de mostarda que você plantou vai crescer como um dia cresceu dentro de você. Pode se tornar uma grande árvore. E vai crescer e vai ficar visível. Aquilo que antes era invisível, era pequenininho, de repente se torna visível para todo mundo ver. E para as pessoas também desfrutarem daquilo, né? Eu sempre falo para vocês que a obra de Jesus na sua vida, ela não serve só para você. Aquilo que o Senhor faz em nós não é só para nós, é para alcançar a vida de mais pessoas. Então a sua fé, né? A obra que o Senhor faz na sua vida, ele acaba impactando outras pessoas e acaba transformando ambientes por onde você passa. Então não é algo só para você, é algo que transborda e alcança outras pessoas também. Talvez, não sei qual é a sua história de conversão, mas talvez você tenha começado ali, né, engatinhando na fé. Alguém falou para você de Jesus e você estava num momento difícil e você decidiu buscar esse Deus. E aí, né, você que era pequenininha na fé, foi perseverando, foi sendo cultivada no jardim do Senhor, foi recebendo o sol da justiça, foi recebendo os nutrientes, né, do Senhor, foi fortalecendo as suas raízes e foi crescendo, a sua fé foi crescendo e hoje você é uma mulher de raízes profundas em Deus. Hoje você é uma mulher que a sua fé abriga outras pessoas, que a sua fé influencia outras pessoas, que a sua fé impacta outras pessoas. Talvez você não se veja dessa forma, mas eu quero declarar que você vai ser assim, como essa árvore frondosa, que serve de abrigo, como essa árvore frondosa, né, que impacta, né, aquele lugar que você está. Em nome do Senhor Jesus. É assim que funciona o reino de Deus. Assim funcionou aqui o ministério de Jesus. Jesus começou com ele mais 12 e só. E esse ministério que começou pequenininho, né, foi expandido para o mundo todo.
alcançou não apenas os judeus, mas também os gentios. E hoje nós estamos aqui. Então o reino, ele cresce para fora, ele cresce aqui dentro e ele cresce também para fora. Então não despreze, não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não deixe de declarar palavras de bênção na vida das pessoas. Continue lançando sementes. E essas sementes, essas pequenas sementes que no primeiro momento ninguém vê, poderão se tornar grandes árvores. Árvores que vão expandir os seus galhos, árvores frondosas que todo mundo vai poder ver e que vão servir de abrigo e de refúgio para outras pessoas também. Então não despreze as pequenas sementes. Continue fazendo o seu trabalho. Jesus em outro momento diz também, né, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer grandes coisas, poderíamos mover montanhas. Então é isso, tudo começa pequeno, tudo começa bem pequenininho, mas aquilo, se for cultivado, né, existe um processo que precisa passar essa semente. Ela precisa ser plantada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada, ela precisa receber iluminação do sol. E quando ela é nutrida, quando ela é cultivada, quando ela recebe luz, quando ela recebe a chuva, ela cresce e se expande. E é assim, eu acredito que o maior milagre que Jesus faz na vida de alguém é aquele que ele faz aqui dentro. Não são as bênçãos materiais, não são os grandes milagres, mas a maior obra, o maior milagre que Jesus faz é o milagre que ele faz aqui dentro. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Então talvez você esteja caminhando com Jesus e você acha que nada mudou na sua vida. Você acha que nada está diferente. Talvez as pessoas olham para você e elas não vejam nada diferente. Continua com a mesma vida, mas deixa eu te falar, uma obra está acontecendo aqui dentro. Jesus está trabalhando. Aquele grãozinho de mostarda está crescendo aqui dentro. E as pessoas não têm acesso ao seu coração, então elas não estão enxergando. Mas vai chegar um momento que aquilo vai crescer. Aquilo vai expandir. E de repente as pessoas vão enxergar, uau, o que aconteceu com ela? Ela está tão de frente. Uau, o que aconteceu com ela? Antes ela era tão nervosa, ela tá tão calma, ela passa uma paz, ela passa uma tranquilidade. E de repente aquilo que doía em você não dói mais. De repente aquele perdão que era tão difícil liberar agora não faz mais diferença para você, porque você já entendeu o que Jesus fez na sua vida. Sabe, mulher, não desista da sua caminhada com Jesus. Não desista do seu processo com Deus. Porque persista. Essa é uma palavra que fala sobre persistência, sobre perseverança. Persevere. Porque aquilo que era invisível vai ser impossível de ser notado. Aquilo que era invisível vai ser impossível de ser notado na sua vida. Vai ser impossível de ser notada a obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Então persevere, continue cultivando essa semente dentro de você, né? Continue buscando a presença do Senhor, regue essa semente, nutra essa semente, tá? Para que a sua fé cresça. Como que eu faço isso, Lidiane? Estudando a palavra de Deus, buscando o Senhor todos os dias no secreto, né? Conversando com Jesus todos os dias. Abra sua Bíblia e deixe Deus falar com você através das Escrituras. Muitas pessoas me perguntam, Lidiane, como que eu ouço a voz de Deus? Abre a sua Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. Então, se nutra, busque, e você vai crescer, e você vai desenvolver. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, Lidiane, eu tinha tanto rancor em relação a uma pessoa, mas um dia eu encontrei essa pessoa na minha frente e aquele rancor tinha desaparecido completamente. Completamente. Aquilo que me fez sofrer e me deixou angustiada por tanto tempo, de repente, desapareceu.
Mas por quê? Porque ela estava num processo de buscar a Jesus. Ela estava num processo de se render a Ele, de se deixar ser moldada, de se deixar ser curada. E quando ela menos esperava, aquela dor tinha desaparecido, aquele rancor tinha desaparecido, aquela amargura tinha ido embora. E aquela pessoa que antes representava dor, agora não representava mais, porque ela tinha conseguido liberar perdão. E talvez você tenha sofrido com uma dor por muitos anos, mas não desista, mulher. Não desista da obra do Senhor na sua vida. Não desista dos processos de Deus na sua vida, porque essa é uma promessa. A árvore vai crescer. Ela vai crescer, ela vai se expandir e ela servirá de abrigo, para que outros possam, desfrutar da sua sombra, desfrutar dos seus galhos, desfrutar dos frutos que você vai produzir em Cristo. Você crê nisso? Eu creio, mulher. Eu creio muito nisso. Eu creio que aquilo que começa pequenininho cresce. Talvez você já tenha sido tão subestimada na sua vida em relação à sua fé, mas não desista. As pessoas não sabem a obra que Jesus tem feito dentro de você. Então persista, continue buscando. Continue sendo regada na presença dele. Continue sendo nutrida na presença dele e vai dar fruto. Você vai dar o fruto da paciência, você vai dar o fruto do domínio próprio, você vai dar o fruto do amor, você vai dar o fruto da mansidão, você vai dar o fruto da fidelidade, você vai dar o fruto da alegria e você vai dar o fruto da paz. Eu creio nisso porque isso é promessa para nós. Esse fruto do Espírito Santo vai ser produzido em nós e vai alimentar outras pessoas. Outras pessoas vão provar da sua vida e vão sentir o gosto de Jesus. Mas tudo começa com aquela sementinha. Tudo começa de uma forma invisível, imperceptível, mas vai crescer. Em nome de Jesus vai crescer. Em seguida, Jesus conta uma parábola que tem o mesmo sentido, que é a parábola do fermento. Ele fala assim lá no versículo 20, olha só. Ele fala assim no versículo 20, disse mais: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então é o mesmo sentido, de acrescentar fermento numa massa. De acrescentar aquele fermento na massa e a massa crescer. Minha avó, quando eu era criança, minha avó fazia pão quase todo dia pra gente em casa, aquele pão caseiro, sabe, gostoso. Nossa, eu amava. E todo dia eu chegava em casa da escola, tava aquele cheiro de pãozinho caseiro, fresquinho. Tenho uma saudade da minha avó e uma saudade desse pão dela. E era assim o processo, Ela levedava a massa, acrescentava o fermento e deixava o fermento e deixava aquele pão descansando. E aquele pão dobrava de tamanho. Então é exatamente isso, Aquilo que começa pequeno, ele cresce, ele se expande. E aqui eu tô com a minha Bíblia aberta, a outra Bíblia, que é a Bíblia da Mulher Virtuosa. E a Bíblia da Mulher Virtuosa, ela traz uma nota de rodapé sobre essas duas parábolas e eu quero compartilhar com vocês. Fala assim, ó, o que significa, as parábolas do grão de mostarda e do fermento? O efeito duplo da presença do reino que começa pequeno, mas se torna grande, estando disponível para acolher os outros e ao mesmo tempo transformar a realidade ao redor. Então é essa ideia realmente de expansão. Tanto o grão de mostarda que se torna uma árvore grande e frondosa, quanto o fermento no pão, que quando acrescentado também cresce, a massa cresce, e alimenta pessoas, e alimenta muita gente. Então é esse sentido, aquilo que começa pequeno, aquilo que começa imperceptível, cresce, se expande e se torna abrigo, se torna refúgio, faz sombra para outras pessoas, os galhos aninham os pássaros, o pão que cresce, que alimenta pessoas, enfim, aquilo que começa pequeno acaba servindo para muita gente. É assim o reino de Deus dentro da gente, é assim o reino de Deus quando ele se expande para fora também. Não serve só pra gente, mas acaba alimentando e salvando muita
tá, gente? Então, mulher, persevera na sua fé. Continua buscando. Às vezes você pode olhar pra você e falar: Senhor, eu sou tão falha. Eu busco e ainda tropeço. Eu busco a sua presença e ainda erro. Não desista. Não desista. Persevera na presença de Deus. E você vai ver os frutos que o Senhor vai produzir em você. Amém? Glória a Deus por isso. Essa foi a nossa reflexão de hoje, da parábola do grão de mostarda. Se você não conseguiu assistir essa live completa, depois ela vai ficar salva lá no canal do YouTube. Você vai poder conferir lá. Vamos orar então? Pai, muito obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz. Te louvamos porque a tua bondade e misericórdia são eternas. Obrigada por essa palavra que nos conforta, que nos enche de esperança. Pai, que nos dá a promessa de crescimento, a promessa de salvação, a promessa de libertação, a promessa de cura. Pai, e realmente nós queremos ser como esse grão de mostarda que cresce, que se torna árvores frondosas, árvores que vão servir, Pai, para alimentar pessoas, que vão servir de refúgio, que vão impactar vidas e transformar realidades. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nos ajude a nos transformar nessas árvores, Pai, que vão suprir a necessidade também de outras pessoas, que vão alimentar outras pessoas, que vão impactar, que a nossa fé, Pai, possa alcançar também muitas vidas para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém! Glória a Deus! Muito obrigada pela sua companhia hoje, mulher de Deus. É sempre uma honra e um privilégio poder estar aqui servindo você com uma palavra. Poder servindo, né? Um banquete para você, porque é isso que a palavra de Deus é. Ela é um banquete que nos alimenta, né? Que nos enche de esperança, né? Que nos corrige, nos disciplina, mas não porque para nos fazer sentir mal, mas para nos levar para a transformação, uma palavra que nos disciplina para que nós possamos ser parecidas com Jesus. Eu amo essa palavra, eu sou apaixonada por essa palavra e é por isso que eu tô aqui sempre servindo isso para vocês. Amém? Então eu espero vocês na nossa próxima live, vai ser na segunda. Lembrando que é segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, nós estamos aqui para fazer nosso devocional juntas sobre as parábolas de Jesus. Beijo no seu coração e eu te espero na segunda-feira.